E aí pessoal, beleza? Rapaziada, é o seguinte, né? Assunto de óleo é sempre um negócio meio que delicado, né? Quando a gente vê o lance lá da recomendação do fabricante, vocês precisam entender uma coisa, tá? O fabricante, ele não escolhe um óleo baseado apenas em um requisito. Eu já cheguei a comentar isso, né, com algumas pessoas em respostas lá a comentários. Então ele não escolhe o óleo que é o melhor para a proteção ou o melhor para o desempenho, entre outras coisas. Então ele tenta pegar o óleo que atenda a diversas questões, ou seja, aquele que se enquadre melhor, é o meio termo entre tudo. Porque normalmente quando você caminha para um lado, você perde de outro. Possa ser que um óleo ele seja melhor, digamos que para durabilidade, mas aí você sacrifique o desempenho. Então são algumas principais variáveis ao escolher um lubrificante. São elas: durabilidade, desempenho, emissões, que é importantíssimo. Inclusive é por isso que hoje os lubrificantes eles são de baixíssima viscosidade, né? Ou como a gente gosta de chamar no popular, e bem fino. O custo de manutenção. Então nem sempre o melhor é um óleo, por exemplo, mineral. Mas se ele optar por ser um óleo sintético, logicamente que o custo da manutenção ele vai aumentar, né? O acesso, às vezes a montadora ela poderia querer usar um óleo melhor, de API melhor e tudo mais. Mas esse óleo ele não tem a disponibilidade no mercado, ou ele não tem abundância no mercado, o que dificultaria a manutenção, tornaria ela cara, tá? Então o que eu quero que fique claro é, nem sempre, né, o óleo escolhido ele é literalmente o melhor, tá? Ele é o que melhor se enquadra em vários requisitos. Ele tem que atender vários requisitos, tá? Isso é extremamente importante para a manutenção do veículo. Manutenção que eu digo é para manter esse veículo, para você conseguir usar esse veículo. Então essa é uma explanação breve sobre o assunto. Então chegando aqui ao ponto, que é o foco, as montadoras elas recomendam lá no manual uma especificação. E essa especificação ela leva em conta tudo isso que eu citei. E como vocês podem ver, o nome diz claramente, é uma recomendação. Ela é meio que obrigatoriedade quando se trata de garantia e tudo mais. Mas isso não quer dizer que é algo engessado, tá? Que você, dependendo da situação ou em casos específicos, você não possa mudar. Inclusive, muda-se sim e até deve-se mudar. Isso pode variar conforme diversas coisas. Uma preparação que você faz, um uso diferente que você vai fazer desse veículo. Como assim? Às vezes você tem uma moto original, e aí você vai fazer o que? Taxa esse seu motor, mexe na mistura desse seu motor. Isso altera os parâmetros de funcionamento do motor, aumenta a temperatura, tá? Aumenta a força exercida no conjunto, pistão, biela, anéis, virabrequim. Às vezes já é necessário uma mudança de especificação do lubrificante. Por quê? Porque você alterando os parâmetros de funcionamento do motor, você pode alterar os parâmetros de funcionamento do óleo para o qual ele foi projetado.
Um exemplo, essa preparação, uma preparação, por exemplo, muito comum aí, que é mais, né, nos carros, que a galera gosta de fazer, que é turbinar. Como muita gente sabe, o turbo, né, ele também usa a lubrificação do motor, na maioria dos casos. Ele usa a lubrificação, o lubrificante do motor, do óleo do carro, para lubrificar a turbina. O turbo compressor é uma peça que esquenta muito. Consequentemente, o seu óleo ele vai sofrer mais. Então ele vai esquentar mais. Se ele esquentar demais, além do que foi planejado, né? Além do que foi concebido para o projeto, a viscosidade vai cair demais. Então o motor ele vai perder pressão de óleo. O óleo vai ficar, digamos assim, extremamente fino. E fino demais, né, no popular, existe o risco da ruptura do filme. Então esse óleo ele não consegue proteger o motor. Mas detalhe, não é porque a recomendação do manual ela estava errada, é porque houve uma alteração no projeto, houve uma alteração no motor e houve uma mudança no uso desse motor. Então, por consequência, o lubrificante ele já não atende, já é necessário uma mudança de especificação. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando você vai fazer aí um uso diferenciado, né? No caso, um track day. Vou dar um exemplo comum que eu já cheguei acho que até a citar, né? Os motores AP, que são dos motores mais preparados aí que a gente tem no Brasil, porque é fácil, porque é barato, porque tem muita peça em abundância de preparação. Percebam que são carros que, quando se usa nesse tipo de situação, muitos deles, né, track day, corrida, você coloca um radiador de óleo. Por que você coloca um radiador de óleo? Justamente para ajudar a manter a temperatura naquele tipo de uso severo. Além de que são motores que em sua maioria são preparados, seja ela uma preparação aspirada e muitas das vezes uma preparação turbo, que como eu falei, já tende a ter um aquecimento maior do óleo por conta da turbina. É um aquecimento do óleo natural, porque o turbo ele esquenta muito. Além disso, tem o fato de você acelerar extremamente, que isso por si só já gera mais temperatura. E gerando mais temperatura, acontece o quê? Né? O afinamento do óleo. É uma carreta, né, minha filha? Então percebam que usos diferentes, por vezes é necessário uma especificação, alteração no tipo de lubrificante. Tá? Então, como eu falei, jamais você vai ver a necessidade aí de um motor original que você faz uso para que ele foi concebido, no caso do motor AP, ele precisar de um radiador de óleo. Ele não vai precisar, porque o projeto original, usando aquela especificação no uso normal do carro, que é para deslocamento e não competição, a especificação recomendada, ela atende tranquilamente. Então, seu motor vai ter um bom consumo, uma boa durabilidade, vai emitir dentro do que é considerado normal. Então, a questão é, às vezes a recomendação ela pode ser modificada de acordo com casos específicos. E é por isso aí até que muita gente fala que motoboy não pode usar tal óleo, tá? Só que há um equívoco aí, mas isso é assunto para outro vídeo. Então às vezes a galera se prende a coisas pequenas, como por exemplo quando falaram da mudança do motor, né, da 150, quando mudou do óleo 2050 para o 1030 e vieram falar de dutos. Ah, porque os dutos são mais finos. Galera, bota uma coisa na sua cabeça: a escolha de um óleo não é baseada apenas em dutos.
Não pode ser, até porque existem as partes móveis que com o tempo elas folgam, então as folgas elas aumentam, tá? Lógico que isso é levado em conta, porém não é somente isso que decide. Até porque se fosse somente isso, e a prova de que não é somente isso, a gente pode ver aí na própria recomendação dos fabricantes. Há vários fabricantes, inclusive de motos, que recomendam 2, 3, 4 especificações totalmente distintas. E aí, pessoal, apenas para não falar, né, como sempre eu gosto de trazer alguns dados para vocês verem aí. Então, no caso, o primeiro exemplo é um Volkswagen Gol. Como vocês podem ver, ele vai desde um 0W30 até um 10W40. Lembrando que tem alguns outros modelos mais antigos, como 2013, que ele tem ainda outros tipos de especificação. Ele vai, por exemplo, se eu não me engano, aí até um 1540 ou 1550. Então percebam que isso vai mudando e ao longo do tempo vai se baixando a viscosidade, justamente pelo aquilo que eu citei, a questão de normas de emissões. Nos carros elas são mais rígidas, né? Elas começam primeiro para depois chegar nas motos. Tanto que vários carros hoje já estão no 0W20 e está surgindo aí óleos menos viscosos ainda. Esse outro é do Toyota Corolla. Como vocês podem ver também, são várias especificações, né, para motores diferentes. Tem 1.8 e 2.0, ambos flex. E ele vai desde um 5W30 até um 10W40. E nesse ponto vocês podem ver um lance bem interessante, que é justamente a questão da recomendação da categoria SAI J300. Eles citam aí claramente, né, que eles recomendam o SAI 5W30, que seria a melhor escolha para um bom nível de economia de combustível e facilitar a partida a frio. Ou seja, ele dá aí como se fosse o 530 a melhor das opções, sobretudo para a questão de consumo, que entra no lance das emissões que eu já falei anteriormente em outros vídeos. Então percebam, a recomendação principal deles é que você utilize o 5W30, que seria o menos viscoso ou mais fino de todos. Porém, ainda assim, você pode utilizar um 1030 ou um 1040 sem problema algum. E para não ficar somente aí no lance dos carros, né, tem apenas um exemplo de uma montadora aí, né, que é a Triumph, que ela recomenda um 10W40 ou um 10W50 para esse modelo, que é o Speed Triplo. Obviamente, outras montadoras têm outros tipos de recomendação, mais especificações, menos. Isso envolve várias coisas, pessoal. Não somente a especificação em si, como tudo aquilo que eu falei, questões comerciais, tá? Questão, por exemplo, de estocagem. Então, para a montadora, né? Aliás, para as concessionárias, quanto melhor, quanto mais focar em uma especificação, melhor, porque facilita tudo. Um exemplo é o caso das concessionárias Honda. Elas vão aplicar o 1030 em todas as motos. Então, para elas é muito mais simples fazer isso, porque ela só precisa ter um tipo de lubrificante na concessionária. Se ela tiver que ter vários para várias aplicações diferentes, isso aumenta o custo de estocagem, de adquirir o produto, né? Então, isso complica um pouco mais. E algo até que eu esqueci de mencionar e é extremamente importante dizer, a Honda mesmo, ela disse que os veículos mais antigos que usavam o 2050 poderiam utilizar sem problema algum o 10W30. Ou seja, nas motos bem antigas que se usam o 2050, pode usar o 1030. Outra coisa é, com relação a esse lance dos dutos, os motores das 300 não mudou em nada, não na primeira leva, mudou-se questões de cabeçote, como a gente já sabe, pelo problema da trinca, mas não mudou a questão dos dutos e ainda assim foi passado também do 2050 para o 1030. Então a CB300, por exemplo, as primeiras eram 2050, a partir de 2011 passou a ser o 1030 sem que tenha tido nenhum tipo de mudança. Então, para vocês verem que esse lance do duto não é exclusiva, a mudança não é exclusiva baseada nisso. Aí eu pergunto a vocês, o motor por um acaso tem algum tipo de sensor onde as folgas elas aumentam ou diminuem conforme a especificação que você coloca? Tem motor, por exemplo, que indica desde um 530
até um 1550, por exemplo. Percebam, muda totalmente a especificação, tanto a frio quanto quente. São bem distintas, na verdade. Então, me expliquem aí, esses que supostamente falam a respeito de dutos, como é que existe aí essa alteração dentro do motor? As galerias, elas mudam, por um acaso? Quando você coloca um 530, ela fica mais estreita. Quando você coloca um 1550, ela fica mais larga. Então parem com essa baboseira, tá? Deixando bem claro, eu não estou defendendo aqui que ninguém fique alterando especificação, muito pelo contrário. Inclusive eu falo isso para todos, sigam sempre o manual. Porém, isso tem que ser destacado. Não quer dizer, por exemplo, que você tem uma recomendação aqui que é 1030. Que se você, por exemplo, botar um 1040, vai quebrar o seu motor. Não é assim que funciona, não é verdade. Sim, vai haver algum tipo de alteração, com certeza. Pode ser até para melhor em termos de durabilidade. Porém, testes são necessários e esses testes eles não existem, tá? Mas aí eu vou dar um exemplo específico do que eu estava falando no começo, que é o tipo de uso. Aí você pega uma moto dessa que é recomendado 1030 e você vai e faz corrida com ele, como tem aqui, se eu não me engano, é a Superbike, né, que tem a categoria que corre com essas 160, né? Troca-se a carenagem, mas as motos é o mesmo motor, né? O motor 160 aqui da Honda. Então talvez naquela situação específica seja necessário, mas isso a gente sabe como? Através de teste com lubrificante na pista. Você usa o óleo, é até fácil de ver nessas motos que ela tem o sensor de temperatura de óleo. A que temperatura o óleo está trabalhando e você pode tirar esse óleo quando estiver bem quente, fazer uma análise de que viscosidade ele tá. Então se ele tiver com uma viscosidade muito baixa, que eu já cheguei até a falar isso para vocês, que um óleo usado depois de certa quilometragem ele perde até essa capacidade, então você vai estar rodando com óleo fora da especificação quando tiver quente, né? Digamos que ele aí no uso ele já não está mais como um SAI 30, ele pode estar com um SAI 20. E naquele uso extremo, aliado a um óleo que não está tendo a viscosidade ideal, ou pelo menos a viscosidade para o qual ele foi feito para trabalhar, você vai estar colocando seu motor em risco. Porém, não é a especificação ou a recomendação que está errada. É a forma de uso fazendo que modificou as especificações desse óleo na prática. Então você vai estar prejudicando o motor da sua moto, não pela especificação errada, mas pelo uso indevido. Porque lembrando, essa é uma moto urbana para locomoção. Esse motor ele não tem propósito nenhum de competição, assim como 99% das motos fabricadas, sobretudo as populares. Portanto, galera, vocês não precisam ficar desesperados porque os dutos do motor e etc e tal, ou coisa do tipo que se não usar a especificação que manda no manual o motor vai causar borra. Isso aí é outra coisa que não tem o menor sentido. Então um motor com queima errada vai causar borra, né? A não troca de óleo ou a troca de óleo em períodos errados vai causar borra, mas o uso de categoria de viscosidade diferente não causa borra. Isso é praticamente impossível, tá, galera? Você vai ter outros tipos de prejuízos, mas borra não. Então eu repito, fiquem tranquilos,
porque uma pequena variação não é o que vai danificar o seu motor, né? Lógico que falando em termos gerais, né? Aí tem que ver cada caso específico, às vezes a complexidade de um motor que trabalha com comando variável de válvula, né? E, por exemplo, usa a pressão do óleo para abrir ou fechar esse comando, né, essa variação de comando. Então, se você usa uma viscosidade, uma categoria de viscosidade muito diferente do que está recomendado, do que foi projetado, então isso vai interferir, né, já que, como eu falei, a viscosidade é diferente, né, altera aí a pressão de óleo no sistema, tá? Então tem que ter muito cuidado com essas situações específicas. Mas falando de motores tão simples como é o caso desses aqui, né, da maioria das motos populares, que não tem nada de tecnologia envolvido, como o próprio comando variável, no caso dessas, tá? Então não tem muito que vocês se desesperarem com isso, tá? Um exemplo, como eu citei de carros, mas vou citar de moto. A Yamaha, por exemplo, cita lá no seu manual a opção de 1040 ou 2050, né? Até para as motos mais atuais aí, se eu não me engano é de 2016 para cá que ela passou a adotar aí o 10W40. Antes era somente o 20W50, né? E deixando claro, no caso da Yamaha, aqui, linha de montagem, elas saem com o 10W40. Isso é resposta oficial Yamaha. Porque tem nego dizendo que sai com 2050, porque foi essa informação que ele recebeu na concessionária dele. Não só foi uma pessoa não, foi mais de uma. Eu já falei isso para vocês, concessionária não é montadora, né? Além do que, coincidentemente nesses casos, essas concessionárias não tinham o 10W40 na loja, eles só tinham o 20W50 mineral para aplicar. E eles colocaram na moto do cara ele questionou, né? Essas pessoas questionou, e o que foi informado para eles foi isso, que está saindo de fábrica na Yamaha com o 20W50. Aí isso é mentira. Então espero que tenha ficado claro, né, essa questão do lance aí dos dutos, né, que isso, claro, é óbvio, é levado em consideração, até porque isso interfere também na pressão dentro do sistema, pressão e vazão, obviamente, né? Então espero que isso tenha ficado claro, que as pessoas parem um pouco de ter medo aí, de ter receio, que acha que se não seguir exatamente a regra, o motor vai quebrar assim. E não é assim que funciona, tá? Não é por aí. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu!